Você já conversou com alguém que você está contando alguma coisa, você está dando uma opinião, e aí a pessoa já começa a dar uma outra opinião ou explicar alguma coisa sobre o que você nem acabou de falar? Já aconteceu com você de você estar expondo algumas ideias e ouvir a frase assim: já entendi, já entendi? Será que você é assim? Bem, nós vamos falar hoje sobre essa questão de respostas, opiniões que a gente recebe, que a gente dá. E eu tenho umas dicas bem importantes para você, que podem abençoar demais a sua vida e os seus relacionamentos. Por isso, fica comigo até o final do vídeo. Se inscreve no meu canal, todo dia tem um vídeo novo para você. Eu quero caminhar junto com você e crescermos juntos no conhecimento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos garante a felicidade e a vida eterna. Bem, hoje eu quero ler com você o texto de Provérbios, capítulo 18, no versículo 13, diz assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Olha que coisa forte. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Existem pessoas que não gostam de ouvir. São ótimos para falar, são ótimos para opinar, são ótimos para dar conselhos, para dar ideias, para dar sugestões, mas tem muita dificuldade de parar para ouvir, de parar para perceber o que o outro quer lhe dizer. Às vezes, a gente não quer ouvir o outro porque, de alguma maneira, a gente está achando que o outro é inferior, achando que o outro não tem o que contribuir, achando que o outro ele tem opiniões, ideias que são inferiores ao que a gente conseguiria pensar. Então, muitas vezes, a gente não ouve o outro e o motivo é simples: arrogância. Arrogância da nossa parte. Uma arrogância que faz a gente menosprezar. E a gente esquece que, às vezes, uma pessoa que nem tem tanto conhecimento, às vezes não é especialista, às vezes é uma pessoa que não tem uma trajetória de vida assim, com cursos, especializações, mas ela dá uma visão sábia para o momento, dá uma opinião sábia para o momento, porque consegue compreender a essência. E a gente que está inserido naquele momento, a gente que está envolvido com aquele momento, a gente que está pressionado pelo momento, às vezes não enxerga. Às vezes a pessoa é simples, mas ela é observadora, ela é sábia, ela é instruída, ela tem vivência, ela já sofreu. Então ela consegue te dar uma visão, mas a gente às vezes tem arrogância. Um outro motivo porque muita gente não gosta de ouvir uma outra opinião é porque tem algum tipo de pensamento acelerado. E porque o pensamento é acelerado, está o tempo inteiro já pensando em como falar, em como responder, em como, de alguma maneira, rebater o que está sendo dito, não consegue parar para ouvir tudo, perceber as minúcias, os detalhes que estão sendo ditos. Não consegue entrar num patamar de atenção ao que o outro está dizendo, se permitindo ser abençoado pelo outro, porque o seu pensamento é acelerado. Então, enquanto a pessoa fala, ele já pensa tanta coisa, já tem tantas respostas, tantas explicações, que ele não dá conta de ouvir até o final. Arrogância, pensamento acelerado.
E um outro motivo pelo qual a gente às vezes não quer ouvir a outra pessoa é porque a gente tem algum tipo de resistência à pessoa. Não quer ouvir, porque aquela pessoa, o que vier dela, você já não quer ouvir. De alguma maneira você criou um bloqueio, você criou uma insatisfação, você criou um preconceito. Então, se vem dali, teoricamente não vai vir coisa boa, o que não é verdade. Uma pessoa que tem limitações, restrições, dificuldades em alguma área, ela pode ser um instrumento valioso para determinado momento. Ela pode ser a observação precisa para determinada situação. Enfim, seja por arrogância, preconceito, pensamento acelerado, a gente acaba não ouvindo. E aí, o que acontece segundo a palavra de Deus? A gente responde antes de ouvir. E ouvir não é apenas o aparelho auditivo receber uma mensagem. Não! Ouvir é entender a mensagem. É garantir que a mensagem que o receptor está recebendo é exatamente a que o emissor mandou. Saber se há congruência entre o que se tentou dizer e o que se conseguiu entender. Porque às vezes a pessoa falou uma coisa, a gente já corta, já grita, já fala, já interrompe pela nossa arrogância, pela nossa falta de educação mesmo. E aí a gente nem entendeu o que realmente a pessoa quis dizer. A gente não tem a capacidade, às vezes, de fazer a seguinte pergunta. Vem cá, o que você está querendo dizer é isso, isso e isso? É uma checagem, é uma validação da comunicação. É uma confirmação de entendimento. Muitas vezes a gente não faz isso. Então a pessoa fala uma coisa e a gente já interpreta, já julga e já quer emitir uma opinião ou uma afronta ou uma discussão ou até mesmo algum tipo de agressão verbal, porque a gente simplesmente não entendeu o que a pessoa quis dizer. Às vezes, quando eu pergunto para a pessoa, foi isso mesmo que você quis dizer? Eu ajudo a pessoa a ela reformular o pensamento dela e melhorar o que ela disse. Às vezes, só com essa pergunta, ela realmente tinha dito outra coisa, mas ela fala, opa, o que eu disse foi além da conta, passei do limite. E então ela muda a maneira de se comunicar. E quando a gente responde antes de ouvir, a gente comete o quê? Insensatez. A gente passa a ser arrogante, a gente passa a ser preconceituoso, a gente agride as pessoas com palavras. E aí, quando vem à tona o que a pessoa realmente quis dizer, a realidade dos fatos, que a gente não entendeu completamente, o que vai acontecer? Vergonha. Vergonha. Por quê? Porque a gente emitiu uma opinião, foi grosseiro, deselegante, cortou a pessoa no meio e depois a gente vê que a gente foi precipitado. A pessoa estava falando uma coisa que fazia sentido. A pessoa estava explicando uma coisa que a gente conseguiria entender se a gente tivesse ouvido até o fim. Então, como que é hoje a sua vida? Você é uma pessoa que ouve bem? Será que você tem que talvez morder o dedo aí, segurar na mão firme para aguentar até o final, para ouvir até o fim e ainda perguntar, vem cá, foi isso que você quis dizer? Será que você vai ter que se esforçar para isso? Se esforce, porque você vai ser uma pessoa mais sábia, não vai ser insensata e não vai passar vergonha. Eu queria que você mandasse isso para todos os seus grupos da empresa, para todo mundo que você puder, porque os relacionamentos têm sido rompidos por falta de audição antes de emissão de opinião. Que Deus te abençoe.